Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia de Manaim News. Hoje é feriado aqui no estado do Espírito Santo, mas a gente está aqui para que você em todo o Brasil e no exterior tenha o conteúdo produzido para te informar daquilo que tem acontecido na Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil e também no exterior. E muitos irmãos têm recebido uma bênção, inclusive têm aproveitado para compartilhar o Manaim News para outras pessoas que não conhecem ainda a igreja, para saberem daquilo que temos vivido. Isso é uma bênção e você também pode fazer a mesma coisa. Aliás, mais do que isso, você pode participar do Manaim News como pastor. Mande a sua participação, mande fotos, mande informações do evento ou dos eventos que acontecem na sua cidade, na sua igreja, na sua área, enfim. Mande para esse endereço que está aí na tela, contato@radiomanaim.com.br. O nosso pessoal vai receber, vai preparar e nós vamos trazer essa informação aqui no Manaim News e assim você nos ajuda a fazer as próximas edições desse conteúdo, que é um conteúdo que as pessoas têm assistido, têm gostado, e eu aproveito aqui para te convidar a fazer uma outra coisa. Se você curtir e compartilhar esse conteúdo, ele vai ser apresentado para um maior número de pessoas e mais gente fica conhecendo a nossa igreja, a Igreja Cristã Maranata, e isso é muito interessante na pregação do Evangelho. Então você já está convidado a não só nos ajudar a fazer o Manaim News, como também a compartilhar, a fazer esse conteúdo chegar até mais pessoas. Então vamos lá, vamos começar agora pelo exterior. A gente sempre traz as notícias do exterior primeiro aqui, e a primeira notícia que nós vamos trazer é um seminário por videoconferência que aconteceu com irmãos do Nepal. Deixa eu explicar para você exatamente como foi esse seminário. Um grupo de pastores, de lideranças religiosas do Nepal se interessaram por conhecer a Igreja Cristã Maranata, por conhecer um pouco mais da nossa doutrina e desde o ano de 2021, do ano passado, portanto, eles vêm fazendo contato conosco. E esse seminário foi realizado por videoconferência. Nós tivemos participações de pastores do Brasil e também dos Estados Unidos. O seminário foi feito todo em inglês e lá no Nepal havia tradução simultânea para os idiomas locais. Então o que está acontecendo? São grupos de igrejas, de pastores, de lideranças que, ao conhecerem a doutrina que nós vivemos, se interessaram por se aprofundar mais, estão começando a aplicar as nossas experiências, as doutrinas que nós temos aqui, que vivemos no dia a dia, às suas igrejas ali naquela região. E o Senhor tem dado uma grande bênção, houve grande alegria, houve total entendimento da doutrina, uma identificação muito grande entre aquilo que nós vivemos e aquilo que aqueles pastores, aquelas igrejas estão vivendo ali no Nepal. Então, convido você a estarmos orando por essa nova frente de trabalho, essa nova porta que o Senhor está abrindo para o crescimento da obra também no exterior. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora a gente sai do Nepal e vai para Portugal. Seminário em Odivelas. Odivelas é uma região ali na Grande Lisboa, nos arredores de Lisboa, e ali aconteceu um trabalho evangelístico e também um seminário em Odivelas, Portugal. Aliás, a obra do Senhor tem crescido grandemente em Portugal. Na semana passada, nós trouxemos aqui a consagração de uma igreja nova em Queluz, um lugar belíssimo, e o Senhor tem abençoado muito e dado um grande crescimento à obra ali em Portugal. Ainda em Portugal, nós vamos falar agora de Braga, uma outra cidade ali naquele país, e um trabalho de visita ao lar de idosos. A Europa, ela tem por característica uma grande quantidade de idosos e os nossos irmãos estão trabalhando no sentido de que essas pessoas tenham acesso também à palavra revelada, à experiência que nós temos. Um trabalho maravilhoso. Um abraço aos irmãos ali em Braga, em Portugal. De Portugal, nós vamos para a Holanda e aqui nós temos um culto especial que foi realizado em Haia, na cidade de Haia, ali na Holanda, onde a obra tem dado os primeiros passos, mas já tem reunido uma quantidade, você vê pela fotografia aqui, uma quantidade muito boa de pessoas nesse início da obra ali em Haia, na Holanda. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na Holanda, você vai ver agora um vídeo onde há imagens de um culto de ceia em Amsterdã, na Holanda. Você está vendo agora as imagens que estão passando desse culto de ceia em Amsterdã.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço aos irmãos do exterior, os irmãos da Holanda, os irmãos de Portugal, aos irmãos ali no Nepal, vivendo essa nova experiência com a obra do Senhor. Um abraço a você que está no exterior, em qualquer parte, e que está sempre nos ajudando, participando conosco do Manaim News e sempre vivendo como nós glorificamos ao Senhor, e sempre vivendo a obra do Espírito Santo do Senhor. Muito bem, agora a gente volta para o Brasil e eu quero começar falando sobre uma visita que aconteceu no Manaim de Domingos Martins na última quinta-feira, naquele feriado, quando teve a reunião das senhoras, o seminário das senhoras, e houve ali uma visita de alguns deputados que estiveram lá para conhecer o Manaim. São deputados que são ligados à base evangélica do Congresso Nacional e que estiveram ali presentes ao Manaim. Você está vendo aí algumas imagens que estão passando de momentos ali, de uma reunião com o pastor Gedeuti, e que todos eles puderam declarar ali naquela reunião aquilo que estavam vivendo, aquilo que estavam experimentando ali no Manaim. A palavra que um desses deputados, que é evangélico, ele citou, ele diz assim: estamos como a rainha de Sabá, não sabíamos que existia tamanha organização. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Não há nesse ato qualquer preocupação nossa, e os irmãos sabem disso, de envolvimento com a política partidária. Não é esse o nosso objetivo, mas são autoridades que estiveram presentes ao Manaim e que puderam conhecer a estrutura, a nossa organização, a seriedade desta obra. E isso é muito interessante. A Igreja Cristã Maranata tem cada vez mais ocupado um espaço dentro da sociedade de muito respeito. As pessoas identificam, e eu vou usar aqui uma expressão que a gente ouve aqui na Grande Vitória: se é a Maranata que está fazendo, é muito bem feito. As pessoas dizem isso por respeitar a nossa maneira, o nosso cuidado com o aspecto ambiental, com o aspecto social. Você vai ver ainda alguns conteúdos aqui no Manaim News de hoje acerca deste assunto. Mas nós vamos continuar aqui. E como eu disse, você vai ver agora uma matéria especial que foi produzida pela nossa irmã jornalista Ana Carolina e por nossa equipe de produção. E essa matéria ela é sobre um evento especial que aconteceu na Prefeitura de Vitória, na capital do estado do Espírito Santo. E esse evento especial, dentro daquilo que eu acabei de dizer, foi no sentido de agradecimento, de homenagear não só os servidores públicos que trabalharam na vacinação, mas também aqueles que foram parceiros do processo de vacinação e combate a essa enfermidade, a Covid-19, que tem afetado o mundo inteiro. E um dos parceiros, e aquele que foi mais elogiado, foi a Igreja Cristã Maranata. É importante você entender isso e você vai entender agora na matéria com a nossa irmã Ana Carolina. A Igreja Cristã Maranata recebeu mais uma homenagem na Prefeitura de Vitória, a capital do Espírito Santo. Dessa vez, representantes governamentais agradeceram à Igreja pela ajuda voluntária na vacinação da Covid-19. Desde a chegada das vacinas, a instituição cedeu manaíns e templos para receber a comunidade. O município de Vitória foi referência no Brasil pelo trabalho de vacinação, e o governo reconheceu o papel essencial dos parceiros e servidores que também abraçaram a causa. A homenagem aconteceu no auditório da sede da Prefeitura, na tarde do dia 20 de abril. A igreja foi representada nesse evento pelo diretor eclesiástico, pastor Hernandes Pimentel, pelo gerente de comunicação da Rádio Manaim, pastor Josias Júnior, e pelo pastor de uma das igrejas que foi ponto de vacinação, senhor Cleto Rosetti. Os pastores receberam os agradecimentos em nome do presidente da instituição, pastor Gedeuti Gueiros, que foi lembrado pelo atual prefeito Lorenzo Pasolini em seu discurso. Nossos pastores da querida Igreja Maranata, pastor Cleto, pastor Hernandes e pastor Josias, levem o nosso respeitoso e afetuoso abraço ao doutor Gedeuti por ter sido tão leal conosco e ter nos ajudado tanto aí. Me emociona aqui. Essa parceria ainda não acabou e os espaços cedidos pela igreja estão à disposição do governo para efeito de vacinação enquanto for necessário. Vamos continuar. Ainda dentro desse assunto, houve uma homenagem aos pastores da região, da área de Cariacica, aqui na Grande Vitória,
e também uma homenagem pelo trabalho realizado pelo grupo de organização e método da Igreja Cristã Maranata. Essas irmãs que são doutoras em educação e que fazem esse trabalho que a gente vem colocando e que são incluídos, inclusive, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, de organização e método. Houve um reconhecimento por esse trabalho e uma homenagem foi feita por um vereador ali de Cariacica, que é irmão nosso, e que as homenageou por esse trabalho ali em Cariacica, um trabalho notável. Muito bem, houve também um culto de ceia e a gente traz aqui para você agora mais eventos que aconteceram nas igrejas. Um culto de ceia em Cariacica, né, na igreja de Tucum, ali em Cariacica, e ali os irmãos glorificando o Senhor pelas bênçãos vividas. Um culto de glorificação também pelos trabalhos com jovens na área de Itacibá, em Cariacica, Espírito Santo. E aqui eu quero explicar uma coisa: esse trabalho com jovens que foi realizado foi um trabalho de evangelização, foi um trabalho em que os jovens se envolveram, uma direção que o Espírito Santo deu, e depois houve ali um culto de glorificação pelos resultados obtidos nesse trabalho aqui em Cariacica. Continuamos aqui, programação especial com as crianças intermediárias e adolescentes durante o seminário em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aliás, isso tem sido uma prática. Há seminários e durante um seminário que está acontecendo, transmitido aqui de Domingos Martins, os pais levam as crianças e as crianças aproveitam aquele tempo ali no Manaim com atividades direcionadas para elas, para as crianças, os intermediários e adolescentes. E a gente vê aqui essa atividade em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também uma atividade semelhante aconteceu no Manaim do Vale do Aço, em Minas Gerais. O Manaim do Vale do Aço fica ali em Timóteo, né? Timóteo e Patinga, naquela região ali. E nesse Manaim, os irmãos receberam ali as senhoras para aquele seminário de senhoras que foi transmitido na última quinta-feira, e simultaneamente ao trabalho de senhoras foi desenvolvido um trabalho com as crianças intermediárias e adolescentes semelhante ao Unidos em Família, aquilo que é feito no Unidos em Família, e nós vemos aqui as imagens, os pastores enviaram ali. Agora a gente vai ver um vídeo que veio de Ouro Branco, no estado de Minas Gerais, com uma evangelização realizada com a atuação das classes nas igrejas. Vamos ver o vídeo. Criação de trevas eu sei, mas para a igreja vive a glória de Cristo Jesus. Deixa a bandeira, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Glória a Jesus, um abraço aos irmãos aí de Minas, irmãos de Ouro Branco. Ouro Branco, para você que não sabe, fica aqui próximo, inclusive, à cidade que é mais conhecida, a cidade de Ouro Preto, fica nessa região ali, naquela região histórica no estado de Minas Gerais. Vamos lá, vamos seguir. Houve uma ceia e também um levantamento para o diaconato em Santa Luzia, em Juiz de Fora, no bairro de Santa Luzia, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Um abraço aos irmãos aí de Juiz de Fora. Batismo nas águas, na área de Mãe do Rio, no Pará. 32 irmãos desceram as águas. Que bênção! Glória a Jesus ali no Pará. Esse resultado maravilhoso com batismos para aquela área ali das igrejas naquela região. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente vai ver uma reunião com obreiros e esposas na área de Ponta Grossa, no Paraná. Uma convocação que houve ali, uma revelação do Senhor, a direção do Senhor, e ali os obreiros e esposas se reuniram para essa reunião especial. Um abraço aos irmãos aí de Ponta Grossa, no Paraná. Agora a gente entra com o Evangelho Sem Fronteiras. O Evangelho Sem Fronteiras, em si, já é um trabalho que tem alcançado uma magnitude muito grande. A gente tem visto experiências maravilhosas. Quem acompanha o Evangelho Sem Fronteiras tem ficado maravilhado com aquilo que o Senhor tem feito. E o grupo do Evangelho Sem Fronteiras, aqui, né, com base aqui na Grande Vitória, aqui em Vila Velha, fez uma viagem nesse final de semana para fazer esse trabalho de evangelização em algumas cidades de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Na cidade de Viçosa aconteceu ali um trabalho. Também eles vieram até Realeza, que também fica no estado de Minas Gerais, já que mais próximo do estado do Espírito Santo, naquela região ali de Manhuaçu, Manhumirim. Então, houve um trabalho e ali houve uma divisão no sentido de que grupos saíram para atender a determinadas cidades
e esse trabalho foi realizado com grandes experiências, com grandes resultados. Você que acompanha o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras também vai estar acompanhando as experiências vividas nesse final de semana. A gente está mostrando para você aí algumas imagens que os irmãos prepararam, que mandaram para nós. A equipe da rádio enviou uma pessoa para fazer essa cobertura, uma irmã nossa, que é fotógrafa. Ela fez algumas imagens. Os irmãos que participaram, os jovens, também enviaram imagens. Nós estamos vivendo esse momento de total integração da comunicação da Igreja Cristã Maranata, e você está acompanhando aí as imagens do trabalho desse final de semana nas regiões próximas a Viçosa, no estado de Minas Gerais. Ainda no Evangelho Sem Fronteiras, mas agora, na experiência da área, nós temos aqui Cataguases, Minas Gerais, o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, e a gente está passando para você. Conselheiro Pena no estado de Minas Gerais. Conselheiro Pena fica ali próximo de Governador Valadares, no estado de Minas, também uma participação, nosso querido companheiro Jackson aí à frente, você está vendo. Também em Porto de Santana, Cariacica, mais um trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, aqui no Espírito Santo. Norte de Guarapari, no estado do Espírito Santo, na área norte de Guarapari, também um trabalho de evangelização feito pelos jovens, ali você vê nas ruas. Mogi das Cruzes, em São Paulo, mais um Evangelho Sem Fronteiras. Que experiência maravilhosa que os jovens estão vivendo. Também em Porto Alegre, na região da Restinga, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalho de jovens, os jovens totalmente integrados nesse trabalho. E agora do Rio Grande do Sul a gente vai para Pernambuco com o Evangelho Sem Fronteiras no Polo Curado, que é uma região ali no estado de Pernambuco. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente recebe a participação dos nossos correspondentes e a gente começa pelo sul do Brasil. Nosso querido companheiro Márcio Braz, do sul do Brasil. Márcio, seja bem-vindo ao Manaim News. O que é que você nos conta aí do sul do Brasil? Esta semana temos vários momentos especiais nas igrejas e no Manaim de Florianópolis. Vamos iniciar trazendo aqui informações de uma reunião de obreiros da coordenação de Chapecó na ICM EFAP 1. Reuniram as igrejas Jardim Itália, Paraíso, EFAP 1 e 2, Xanxerê, Xaxim e Boa Vista. Agora, pastor Josias, nós não podemos deixar de dizer que os seminários têm sido uma bênção para o nosso povo. Esta semana tivemos no feriado de quinta-feira o seminário com as senhoras. Que maravilha foi cada assunto ministrado. Aqui no Manaim de Florianópolis, as irmãs tiveram reunidas pela parte da manhã e foi ministrado aulas localmente, marcada por bênçãos e renovo espiritual, com aproximadamente 300 participantes. O pastor Mário, da coordenação da região litoral sul de Santa Catarina, trouxe uma aula sobre a mulher samaritana. Houve também um momento em que as irmãs puderam testemunhar do que o Senhor tem feito, compartilhar ali experiências vividas por elas. Várias experiências foram trazidas durante este momento e nós queremos compartilhar aqui a experiência da irmã Franciele Costa, da Igreja da Palhoça 1, que buscava uma porta de emprego. A irmã relembra o momento que estava se arrumando para ir ao culto de senhoras, quando olhou para o pôr do sol e nesse instante o Senhor falou com ela. O Senhor disse: minha filha, as respostas das suas orações vão começar a chegar a partir de quinta-feira. A irmã encheu-se de alegria e foi para o culto de senhoras. E no mesmo dia, o Senhor confirmou a sua palavra com um dom, dizendo que naquela semana responderia às orações de algumas irmãs. E a oração da irmã Franciele foi atendida no dia seguinte. Na quinta-feira, ela recebeu a proposta de emprego para uma vaga que não tinha sequer se candidatado. A vaga não existia, disse ela, a vaga foi criada e eram 10 candidatos e o Senhor a honrou e ela foi chamada para esta vaga. Relembra a irmã Franciele emocionada. Na parte da tarde, as irmãs assistiram às aulas ministradas diretamente do Manaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. Todas saíram do seminário restauradas, renovadas e com a certeza que servimos a um Deus vivo.
Vamos agora para o Seminário de Senhoras na Igreja de Jaguará do Sul, juntamente com Guaramirim. O pastor Carlos Dario informou que aproximadamente 30 participantes estiveram presentes e que foi uma tarde de renovo e de muitas experiências diante do Senhor. As irmãs ali de Jaraguá do Sul viveram momentos maravilhosos diante do Senhor. Também nos foi enviado pelo ungido William fotos do Seminário de Senhoras na Igreja do Centro, em Joinville. Agora, pastor Josias, no mês de orientação para os jovens, eles têm vivido muitas experiências com o Senhor. Olha aí a subida ao Monte dos Jovens em Blumenau neste sábado. Jovens das igrejas de Gaspar, Timbó, Brusque, Indaial e Blumenau. Os pastores Jânio, coordenador da região noroeste, e o pastor Jackson nos informou que foi um momento de batismo com o Espírito Santo e um grande renovo na vida de cada jovem. Que maravilha! Também tivemos aqui os jovens do Evangelho Sem Fronteiras anunciando a volta do Senhor Jesus na cidade de Joinville. Pastor Josias, encerramos aqui em mais este momento especial, onde o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de viver esta obra como forma de vida e ver o nosso povo cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento, vivendo o mistério revelado. Agradeço a todos que nos enviaram suas contribuições, registrando cada evento, a toda a equipe do Manaim News, e esperamos no Senhor estar contribuindo para a próxima edição. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Márcio. Agora, uma participação que também começa hoje aqui no Manaim News, e qualquer um dos nossos pastores, qualquer pastor, você que está integrado à área de comunicação, você que tem uma oratória boa, você pode participar também como correspondente do Manaim News. É só entrar em contato conosco no contato@radiomanaim.com.br e falar do seu desejo de participar, e a gente faz toda a preparação. E hoje nós temos a primeira participação do nosso companheiro, o pastor Marlon Oliveira. Ele é de Mato Grosso do Sul, ali na região central do Brasil. Marlon, paz do Senhor, seja bem-vindo. O que é que você nos conta daí da sua região? Olá, pastor Josias, a paz do Senhor. Cumprimentamos também a todos que estão ligados no programa Manaim News, com a paz do Senhor Jesus. E estamos aqui trazendo um boletim, relatório dos acontecimentos na região de Mato Grosso do Sul. Tivemos neste mês grandes acontecimentos com os quais o Senhor tem abençoado muito a sua obra aqui neste estado. Tivemos uma caravana de jovens na cidade de Corumbá, lá na fronteira com a Bolívia. Nesta caravana, o Senhor nos abençoou muito. Tivemos levantamento de 2 diáconos. Tivemos também, na cidade de Corumbá, a mudança de ministérios. Nesta ocasião também foi celebrada a Santa Ceia do Senhor, como uma glorificação ao Senhor pelos acontecimentos na cidade ali de Corumbá. Na cidade de Campo Grande, que é a capital do estado, nós tivemos um seminário de senhoras no Manaim de Campo Grande, um grupo expressivo de irmãs participando ali deste seminário. Foi uma grande bênção para todos que ali estiveram. Tivemos também na igreja de Jardim Búzios, também aqui na capital, o levantamento de um diácono. Tivemos também a troca de ministério, também ocasião em que foi consagrado o salão para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tivemos também um monte com os jovens, ocasião em que teve um grupo muito grande de jovens participando, e juntamente com outros irmãos e senhoras que se sentiram movidas a estarem participando ali. Foi uma experiência muito grande para a vida de todos. São esses os eventos
aqui na região do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marlon, obrigado pela participação. E é uma bênção saber e ver aqui, né, que o Senhor tem agido de maneira maravilhosa aí também na região central do Brasil, com alegria que recebemos esse material que foi enviado. Deus abençoe. Muito bem, agora a gente vai para o Nordeste e nós vamos trazer aqui uma matéria, um material que foi enviado pelo nosso correspondente Warner Filho, de um trabalho que aconteceu no Manaim, ali em Vitória de Santo Antão, ali no estado de Pernambuco. O Manaim fica próximo à cidade de Recife, e ali aconteceram, como nós falamos, da mesma maneira que aconteceu no estado de Minas, ali também aconteceu um trabalho com as crianças, e que tem um nome muito interessante, é Crescendo no Manaim. As crianças estão aprendendo a conhecer e a gostar do Manaim, e esse trabalho aconteceu simultaneamente ao trabalho das senhoras. Então, primeiro você vai assistir uma matéria sobre o trabalho das crianças e depois uma matéria sobre o seminário das senhoras que aconteceu no Domingos Martins e que foi transmitido e que as senhoras participaram ali. Vamos assistir o material que o Warner nos enviou. O primeiro seminário Crescendo do Manaim da região Nordeste aconteceu no Manaim de Pernambuco. Cerca de 70 crianças, intermediários e adolescentes, filhos dos voluntários e pastores, participaram desta edição piloto realizada por orientação do Senhor. O projeto é produzido por uma equipe multidisciplinar composta por irmãos que são profissionais das áreas da educação, ciências humanas e da saúde, tudo sob supervisão dos pastores. Nós temos uma equipe de ciência e fé, onde estão médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, então nós temos nutricionistas, todos nós somos professores de classe da EBD e nós trouxemos esse projeto para cá para que as crianças pudessem desfrutar do Manaim, mas acima de tudo, terem uma experiência com a doutrina. A primeira aula é ainda no templo, onde eles aprendem mais sobre o caminho em que devem andar. Logo depois, as crianças são separadas por classes de acordo com as idades. As aulas são sempre lúdicas, com uma metodologia bem interativa que permite a aplicação do ensino profético adaptado ao alcance de cada uma. E todas aprendem direitinho, viu? E dá até para levar esse ensino para casa, para a igreja e para os coleguinhas, né? Sim, porque teve gente da igreja que não pôde vir, aí eu vou mostrar como foi. E aprendeu muito nessa aulinha também? Sim. Ainda no templo, eles exercitam os recursos da graça e oram uns pelos outros. E cheios do Espírito Santo, glorificam a Deus com alegria na aula de musicalização. E no Manaim, as crianças participam de aulas ao ar livre em contato com a natureza enquanto praticam atividades físicas que beneficiam todo o desenvolvimento do corpo e da mente. Essa atividade mesmo mostra como é o projeto de salvação em nossas vidas. A criança ela tem necessidades, né, psicomotoras de acordo com a idade. Nós demos uma pedra para ele, essa pedra tem um significado, era Jesus. Tem que guardar até o final, é? Sim, sem cair. E eles conseguiram se desviar muito bem das más influências e investidas. Vai devagar! Devagar! Também aprenderam que neste caminho em que devemos andar, precisamos do auxílio da igreja e do Senhor para sermos mais que vencedores. Cadê a pedra? Misericórdia! Ei, não pode sair do caminho. Olha, não dá ouvido a ele não, ele vai tentar. E toda vez que nós ultrapassávamos um obstáculo, essa pedra era exibida e nós glorificávamos. No Crescendo no Manaim, eles também têm aulas sobre cidadania e como devemos respeitar as leis e as autoridades, como os nossos pais, por exemplo. A acessibilidade é outro tema abordado na grade, com o exemplo bíblico de Mefibosete. Nós já tínhamos o trabalho inicial com Libras e agora estamos iniciando com as outras deficiências. E a irmã Tatiane contribuiu bastante para o aprendizado deles.
Percebi a importância da acessibilidade, da comunicação. Sinto como eles estão alegres e eu também fico alegre com isso. A gente tem que tratar os outros igualmente, não importa se tem mais de um olho, menos de 2 olhos, eles são iguais a gente, e se botar no lugar deles, porque a vida deles é difícil e a gente não devia tornar mais difícil. Neste ambiente de luz, as professoras também abordam assuntos vivenciados na escola, como bullying. E ainda teve aula interativa e a conclusão do Crescendo no Manaim depois de um dia inteiro de bênçãos foi um dos momentos mais esperados. Surpresa para os pequeninos e para a congregação, que assistia ao seminário de senhoras no templo principal. Aqui, eles provaram que tudo o que aprenderam resulta em louvor a Deus. Uma coisa boa que o Senhor mostrou nos dons é que através desse seminário que elas tiveram, muitos lares seriam restituídos. Durante muitos anos, nós subimos ao Manaim e os nossos filhos ficaram em casa. Havia um desejo que a nossa família estivesse no Manaim. As atividades são de grande proveito, não só para a vida espiritual, mas também para a vida cotidiana e a realização de um sonho. Esta semana recebemos vários registros relacionados à participação no Seminário de Senhoras. Começamos mostrando os do Rio Grande do Norte. Nossas irmãs aí são do Polo Igapó e receberam uma bênção na ICM Santarém, na capital natal. E aí está um grupo de servas do Senhor lá do Polo Mirassol, que se reuniu na cidade de Parnamirim, na região metropolitana. Já no estado da Paraíba, a porção foi dobrada. 375 irmãs participaram de um seminário presencial pela manhã e acompanharam a transmissão via satélite à tarde. Aqui em Alagoas não foi diferente. Semana passada, a congregação orou pelo pastor José Laércio Teles, coordenador da região, que completou 80 anos com um testemunho de fidelidade ao Senhor e zelo no exercício do ministério. E essa bênção foi no mesmo Manaim que recebeu mais de 800 senhoras que assistiram à transmissão no último feriado. E aqui no estado vizinho de Sergipe, cerca de 240 irmãs louvaram a Deus com alegria, caíram aos pés do Senhor e foram fortalecidas pelo poder do nosso Deus. E ainda na semana passada, os irmãos de Paulo Afonso, na Bahia, também participaram dos seminários nessa igreja aí, ó. Alguns irmãos das cidades de Mata Grande e de Delmiro Gouveia, que ficam em Alagoas, mas já na divisa com a Bahia, também estiveram presentes. Cerca de 60 irmãos glorificaram a Deus nesse momento de ensino. Glória a Jesus, obrigado, Warner, pela sua participação e sempre tão preciosa contribuição para o Manaim News. É um braço nosso aí no Nordeste do Brasil. Um grande abraço para você, um grande abraço para os meus conterrâneos no Nordeste. Amém? Muito bem, assim a gente encerra mais uma edição do Manaim News, glorificando ao Senhor, porque todas as segundas-feiras nós temos uma grande quantidade de conteúdo que nós temos trazido para aqui, para você conhecer, para você ver aquilo que Deus tem feito nesta obra de maneira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.